pessoal, eu tive a ideia essa semana de comentar as publicações da biblioteca em vídeo. Eu acho que pode trazer um calor a mais em relação aos conteúdos. Então, eu vou começar hoje comentando sobre a publicação do dia 9, que é hoje, né? 9 de novembro de 2020, que chama Justamente por Amor. Essa publicação eu trouxe como ilustração, é sobre racismo, e eu trouxe a imagem de um negro, eu vou compartilhar com vocês, que foi no Congo belga, quando era colônia belga, ele foi punido por não ter cumprido a cota diária de borracha e teve o filho dele de 5 anos teve as mãos e os pés cortados. Então a imagem é bem forte, né? E traz essa relação de violência, né? Do colonialismo, que é um desafio a ser superado hoje, né? Porque esse racismo ele já está na estrutura da sociedade e é um dos grandes desafios. A gente tem bastante movimento antirracista hoje no mundo. E eu trouxe algumas perspectivas no texto que acho que é um consenso comum, que as políticas sociais, as leis, têm que modelar uma sociedade que ela tenha mais equanimidade, seja mais justa, para equilibrar as oportunidades e representação de todas as raças, etnias. Na verdade, ela teria que se libertar dessa segregação, né? A gente sabe que todo o contexto histórico cria esse ambiente marginalizado de negros e muitas das pessoas que têm o domínio político, econômico, a maioria é branca, essa é a realidade. E acaba a estrutura que é definida de leis e políticas sociais, elas beneficiam os brancos de um modo geral. E o movimento antirracista, ele tende a trazer as pessoas marginalizadas para representação, os grupos discriminados. E esse é um consenso geral das pessoas que lutam contra o racismo. E aí vale a gente observar que isso teria que ser unânime, e não é, né? A gente vê que tem um grande grupo que ainda luta contra esse movimento. A gente percebe que o racismo ele está ainda na consciência das pessoas, né? As pessoas ainda são racistas. E a gente tem que... como que a gente consegue separar uma estrutura social que vai equilibrar essas condições, né, econômicas, representativas e de capacitação desses grupos marginalizados, e separar também o âmbito da consciência individual, porque a gente tem, assim, como eu trouxe na imagem, ali é um extremo da violência racista, né? Eu acredito que com o desenvolvimento que a gente tem hoje da sociedade, isso ficou tão inadmissível, e que a própria estrutura de leis e de dogma social, ela subjuga esse tipo de violência. Obviamente, ela não consegue eliminar, mas ela subjuga. Por isso que a gente tem a necessidade de ter lei que puna e essas ações racistas e de violência moral contra qualquer tipo de etnia ou raça e etc. Ou mesmo condição social. Apesar delas nem sempre valerem, né? Você vê que a tendência ainda continua
Você vê que os negros são mais agredidos pelas instituições, sofrem, não têm tanto espaço no âmbito político, e é isso que os movimentos antirracistas também procuram fortalecer, né? Essa representação e essa justiça social, né? Que as leis se façam valer, que as leis existem, mas elas ainda falham na punição de quem age de forma racista, né? Quem quebra esse espectro de respeito e dignidade do indivíduo em relação à sua raça, né? Por ele ser negro, asiático, chinês, né? Agora a moda também é chinês, venezuelano, né? Eles sofrem uma discriminação por isso e a lei ainda não consegue ser justa. Apesar dela já existir, as pessoas e as instituições, por terem esse racismo estrutural, não conseguem atuar de forma pontual. Só que, além desse aspecto, principalmente se a gente tiver uma perspectiva antroposófica, né, que a gente está falando de antroposofia aqui na página, a gente tem que ver como que a gente consegue, além de criar essa representação, que as instituições legais consigam punir quem transcende esse espectro de legalidade, a gente tem que observar como que a gente consegue transcender esse aspecto racista na consciência individual. Porque esse racista que antes ele sentia no direito e era até reconhecido pelo Estado, né? A escravidão era legal há pouco tempo atrás ainda, né? 200 anos atrás, né? E a gente tem que ver como que a gente consegue transcender na consciência individual isso. Porque ela vai ser subjugada moral, dogmaticamente e por imposição do Estado. Porém, o desafio nós, como desenvolvimento da consciência humana, isso segundo a própria antroposofia, é transformar e transcender o racismo na consciência individual, porque os indivíduos que modelam a estrutura social. Então, se a gente não conseguir transformar a consciência humana individual, a gente não supera o racismo, objetivamente. Então, a partir do momento que grupos tomem as direções políticas com políticas sociais que não caminhem para a direção dessa superação, ela pode voltar, esse racismo pode voltar com tudo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para o desenvolvimento da consciência individual e criar perspectivas de como a gente supera na própria consciência individual. E isso não invalida a luta no contexto da estrutura de leis ou legal e social, política, de representação e etc. Isso não invalida, mas o objetivo a gente tem que superar isso na consciência humana. E, ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar o indivíduo que não superou. Então, é um grande desafio, porque, apesar de ser intolerável, a gente tem que criar mecanismos ou conseguir acessar as pessoas para transformar isso na consciência delas. Então, eu acredito que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Eu vou ler aqui a perspectiva da antroposofia, que é importante a gente considerar sobre esse aspecto da colonização ideológica. Porque se você não consegue superar no indivíduo, você gera uma colonização ideológica.
porque ele vai ser obrigado a pensar da forma que está sendo imposta, mas no âmago individual dele, de desenvolvimento individual, ele não superou o racismo. E uma hora, as coisas podem explodir no inconsciente. Esse é um processo que, quanto mais a gente reprime, eles podem explodir de volta. Então, esse é um aspecto super importante para o nosso caminho de evolução. A antroposofia recomenda um desenvolvimento moral que deve ser feito pessoalmente, fundamentado no conhecimento da essência do ser humano e do universo. Para ela, o desenvolvimento moral baseado em um amor altruísta é a missão do ser humano na presente Terra. As atitudes morais devem preservar a liberdade individual, isto é, não devem ser baseadas em imposições exteriores de mandamentos, dogmas e leis, mas irradiar do amor e do conhecimento individuais em plena liberdade. Aqui, a gente vê esse aspecto da imposição exterior. Ela é, hoje, pelo nosso desenvolvimento moral, ela é essencial que a gente tenha esses dogmas e leis que imponham que certos limites devem ser reconhecidos pelo indivíduo. Mas o nosso objetivo de desenvolvimento da consciência é superar essas imposições para chegar à verdadeira liberdade do indivíduo, que é, segundo a perspectiva antroposófica, o objetivo de desenvolvimento do ser humano. Então, esse aspecto, ele é o principal. Como a gente supera na consciência. Porque a gente, às vezes, pode ficar na luta, a gente tem que estar lutando, logicamente, na estrutura social, no racismo estrutural, que a gente traga leis mais severas e elas sejam cumpridas pelo desenvolvimento atual da consciência humana, mas a gente tem que caminhar em direção a essa superação, que os indivíduos sejam capazes de se reconhecer, independente de raça, gênero, condição social, né? Porque existe o preconceito com quem tem condição social inferior, né? E como a gente, com essa polarização social, a gente precisa ter um caminho bem consciente para que direção a gente quer tomar. Porque a gente pode se ocultar apenas no embate. E no embate, a gente ganha uma batalha aqui e uma hora a gente pode perder a batalha ali. A superação, por exemplo, do racismo, que é o tema dessa publicação, ela tem que vir na consciência humana como um todo. A humanidade tem que superar isso na própria consciência dos indivíduos. E isso é no caminho do eu. Então, a gente pode, como políticas sociais, reprimir essa ação no coletivo social, na estrutura social, mas a gente vai superar ele quando a gente conseguir superar nas consciências humanas, individuais. Então, isso é o objetivo, seria esse, para o desenvolvimento da consciência humana. E aí, superação todo esse processo sombrio que é refletido no racismo, né? Eu quero aproveitar e convidar as pessoas que tiverem interesse em participar da palestra que vai acontecer no dia 26 de novembro, que é sobre o racismo e o desenvolvimento da consciência humana. Serão reflexões à luz da antroposofia. Eu vou falar disso também. O link vai estar na descrição do vídeo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, eu agradeço os ouvidos de todos aí e até o próximo vídeo, né?